Você já tem pegado pacientes que você precisa falar assim, cara, isso eu não vou fazer? Eu acabo perdendo paciente. Elas colocam uma imagem, às vezes, irreal. Chega com foto de lábio, foto de algum rosto, falam que é o rosto perfeito, querendo ficar daquela forma. O que eu prezo muito? Pelo gerenciamento do envelhecimento. Como você quer envelhecer? Você consegue fazer uma previsão. Seja associação de tecnologias, bioestimuladores injetáveis, ácido hialurônico. A pessoa faz o tratamento o ano todo. E na hora que você for comparar a foto dela, ela tá mais bonita que quando ela começou. Mais um episódio do LAcast aqui com vocês. E hoje eu tô com uma convidada que eu tenho um carinho assim imensurável. Já foi minha paciente. Ela é dermatologista e hoje ela é referência não só em Goiânia, como em todo o Brasil, na parte de estética. Eu tô aqui com a doutora Soraya. Seja muito bem-vinda, querida. Que bom demais estar aqui com você. Querida, vamos começar aí trocando algumas ideias. Hoje é muito legal ter outra médica aqui pra gente falar as coisas realmente como são, justamente para as pessoas terem noção do que está acontecendo hoje em dia. Primeiramente, como está com relação aos processos de desarmonização que a gente está vendo hoje? Nossa, esse processo começou já há alguns anos. Eu falo que quando teve aquele boom, né, de harmonização facial, os excessos. Eu falo que tudo que é em excesso, uma hora, né, não vai dar certo. E a gente percebe o quê? Muitas pessoas colocando ácido hialurônico em excesso, bioestimulador em excesso. E uma coisa que eu gosto muito de falar, até mesmo em consulta com as minhas pacientes, que o problema não é colocar o ácido hialurônico, é ser colocado o quê? Na região, no local certo. Porque o excesso, se colocado em lugar errado, ele vira gordura. E aí, depois de um tempo, vamos supor, o processo de bioestímulo de colágeno, ele demora mais ou menos uns 60 a 90 dias. A pessoa começa a hiperinflar. E aí fica aquele rosto, sabe? Aquela bochecha enorme. Avatar, vamos falar assim, avatar. Então as pessoas começaram a ficar com esse rosto de avatar. E hoje, eu tenho uma procura grande lá na clínica para tirar esses excessos. Que antigamente era usado apenas a enzima, né? E a hyaluronidase, só que ela não retira o quê? O bioestimulador. Então a gente usa o quê? Tecnologia para tirar esse excesso. Então é o processo de desarmonização mesmo facial. Hoje, tecnologia. Hoje, como que você percebe assim, qual que é o limiar entre o que é estético e o que é tirar a identidade da pessoa? Como você consegue manejar isso com o seu paciente? Eu sou uma médica conservadora, então eu gosto dos tratamentos naturais. Então eu prezo pela naturalização de tratamento. Então a gente percebe que quando a paciente chega e ela está com aumento da região de mandíbula, região do queixo, região de malar, e muitas vezes ela não se reconhece, ela não percebe, ela não tem aquela percepção, né? Outras pessoas têm, às vezes tem comentários, falam, nossa, ó, você não tá ficando um pouquinho, amigas, né? Não tem, chega, elas não falam, tá passando. Tá passando um pouquinho, errou um pouquinho a mão. Eu tive uma experiência comigo, então isso me trouxe uma visão muito diferente. Conta como foi com você. Nossa, comigo foi em 2021, foi bem na pandemia, e a gente fazendo todo mundo tendo aula online, congressos online, e fui fazer a parte da anatomia, um curso de anatomia, tudo para fazer a harmonização em cadáver vivo. E fui, até naquele dia, acabei sendo, vamos dizer assim, uma paciente modelo, e foi colocado um excesso de ácido hialurônico no meu rosto. No dia ficou lindo. Você amou? Amei. Falei, nossa, que lindo, não sei o quê. Foi passando os meses, 2, 3 meses, meu rosto... Quando bateu o pico do estímulo do colágeno. Nossa, meu rosto ficou hiperinflado. Aí eu não me reconhecia mais. Eu tenho alguns vídeos que eu olho para trás e eu falo, eu não acredito que eu tava aqui. Tava assim. Eu não conseguia nem falar, de tanto preenchedor que eu tinha no lábio, pra você ter ideia. Eu não conseguia falar. Aí foi bem na época que começou vários vídeos, né, com o Instagram. Então pensa,
eu falei assim, gente, as pacientes vão me olhar, vão falar assim, como que eu vou nessa médica? Você acha que você perdeu um pouco de credibilidade naquela época por esse excesso? Independente de qual foi a forma que você chegou nesse excesso? Não, credibilidade não. Mas hoje eu tenho algumas pacientes que falam, nossa, doutora, aquela vez você tava, pois tinha passado um pouquinho, hein? Você acha que todo mundo está suscetível ao excesso? Sim. A perder a mão? Perde a mão, Eu acho que o que é belo para uma pessoa não é belo para outra, né? Então tem essas diferenças também. Igual às vezes o que eu falo que é exagero, outra pessoa vai gostar desse exagero. Bocão, carão, né? Mas o que eu percebo? As pessoas estão mais preocupadas em não ter esse estereótipo de avatar, igual a gente falou, né? Vamos ficar avatar. Daquilo que realmente parece que foi modificado. Que foi modificado. Hoje as pessoas. Ai, bem pouquinho, hein, doutora? Bem pouquinho, doutora. Já pra vai com medo. Para ninguém perceber. Porque elas já começam a dar exemplos, né? Principalmente de pessoas que estão na mídia, né? Uhum. Que falam, nossa, aquela pessoa lá ficou exagerada. Outra, vamos supor, uma atriz ou uma cantora, nossa, o que ela fez no rosto, né? Então eu tive essa experiência comigo e foi ali que eu comecei a me interessar muito, já tinha tecnologia no mercado, que era ultrassom, né, micro e macro focado, e eu comecei a interessar por outras tecnologias para melhorar o meu rosto e a minha autoestima. Você começou então com você? Comigo, eu fazia os testes em mim. Pra você ter ideia, eu comecei a fazer todo o protocolo em mim. Eu mesmo fui criando um protocolo para tirar esses excessos. E aí eu comecei, porque o que aparentava nas fotos? Que eu tava 20 quilos mais gorda. E eu não tava. Entendi. Entendeu? O seu peso mantinha o mesmo, mas o seu rosto estava como se tivesse mais. Estava super. E aí começaram a aparecer vários pacientes com a mesma coisa. E aí foi aí que eu desenvolvi o protocolo, né? Uhum. Que é o facelift, para retirada desses excessos. Porque a gente consegue, através de laser, com associação de laser, ultrassom, né, microfocado. Qual que é a diferença de você fazer essa retirada com a enzima e com a tecnologia? Tá. Com a enzima, a hialuronidase, ela vai fazer o quê? Uma quebra do ácido hialurônico mesmo. Só que não só aquele que foi colocado, né? Uhum. E sim da pessoa. Porque nós temos ácido hialurônico, né? Também. Produzido pelo nosso organismo. Uhum. Então, a gente percebe que um aumento da flacidez, um aumento das rugas finas, uma pele mais seca, mais envelhecida. Após a retirada. Após a hialuronidase. Tanto que eu não critico, tá? Mas eu tenho visto muitos colegas que fazem a hialuronidase e passa uma semana, faz bioestimulador de novo. Porque ele já começa a ver a diferença de imediato. Não, a hialuronidase é mais ou menos a gente vai perceber mesmo aquela diferença imediata depois de uma semana, mais ou menos. Uma semaninha ali, ele já começa a assustar. Aí já começa a sentir uma flacidez, ruguinhas. Aí a paciente que estava acostumada, né, Uhum. com aquele rosto hiperinflado, ela acha que ela envelheceu assim, horrores. Ela liga pra gente e fala, nossa senhora, doutora do céu, o que é isso que você fez comigo? Envelheci. Fica desesperado. E aí começa a aplicar o bioestimulador de colágeno. Isso é bom também, não é ruim, não. Só que o bioestimulador, ele leva um tempo, né, para ser produzido. Para bater o pico dele ali. Pico, são 90 dias. Então, de 90 dias e o pico máximo 6 meses, né, que são 180 dias. Então, com a tecnologia hoje, que eu faço muito desarmonização com laser fotona, né, que é o laser fotona, que é o Diamond, o espectro, né? Que a gente tem o quê? Algumas ponteiras robóticas que trabalham desde a camada profunda da pele até a camada muscular, até a camada superficial. Então, para quem não sabe, assim, a máquina é a mesma, a ponta dela que você vai mudando para poder atingir uma certa camada. Isso. É porque hoje nós temos no mercado 2 fotonas, né? Tem o fotona Skywalker, que é aquele que trata mais superfície de pele. Então, trata melasma, tatuagem, quem quer fazer retirada, acne, né? Ruguinhas finas. E nós temos esse outro fotona, que tem as ponteiras robóticas, que tem ponteira capilar, ponteira íntima,
ponteira que a gente trata, é aquilo que eu falo, a gente trata do teto ao piso. Uhum. Então, trata tudo. O que pedir, tá tratando. O que pedir, tá tratando. Então, cicatrizes. Só que tem ponteiras específicas. Então, tem ponteiras robóticas que são acopladas a esse aparelho. Aham. Porque esse aparelho, ele é um laser, mas ele tem o quê? 2 fontes de laser numa plataforma só. Uhum. Que é o Erbium e o Nd:YAG. Então, a gente consegue tratar melasma. É combinado, é um laser combinado. Aí vou trocando as ponteiras. A parte mais superficial, a parte mais profunda. A parte. Geralmente a gente começa com a parte profunda até a parte superficial. Porque a gente consegue o quê? Fazer o quê? Contração da pele. Então esteticamente, essa parte que a pessoa, diferente da enzima, que ficaria mais envelhecida, vai rejuvenescer faz e um lift. Faz um lift. Entendi. E hoje você já tem pegado pacientes que você precisa falar assim, cara, isso eu não vou fazer por chegar com uma necessidade de colocar demais, mudar. Como que você lida com essa situação? Quando o paciente pede, Isso. eu não faço. Eu acabo perdendo o paciente. Eu não faço, não. Porque hoje as pessoas estão muito... Elas colocam uma imagem, às vezes, irreal. Então, chegam com fotos, até hoje, tá? Isso não é uma coisa antiga. Chega com foto de lábio, foto de algum rosto, que elas idealizam, falam que é o rosto perfeito, querendo ficar daquela forma. Só que não existe uma receita de bolo. Eu falo que o tratamento é personalizado. Então, o que eu prezo muito hoje? Eu já passei da casa dos 40. Eu falo que o perfil das minhas pacientes hoje é 35 mais, né? Porque são pacientes que querem o quê? Envelhecer bem. E tem a questão até da identificação com o que você já vive, né? Exatamente. Eu falo que isso o que eu vivo hoje é a maioria que as minhas pacientes estão vivendo. Então, o que elas querem? O que eu prezo muito? Pelo gerenciamento do envelhecimento. Perfeito. Que é o gerenciamento do envelhecimento, tanto facial, como corporal, como íntimo. Que hoje está essa pegada íntima muito em alta. Então, hoje, a mulher... Né, o homem, a mulher, eles conseguem... Hoje você consegue, como você quer envelhecer, você consegue fazer uma previsão, tá? Seja associação de tecnologias, seja bioestimuladores injetáveis, ácido hialurônico, pode colocar, fazer um queixo, projetar um pouquinho região, né, malar, região temporal. Então, essa associação que dá o quê? O benefício do rejuvenescimento, porque o que é o bacana, né, que eu falo, é você, vamos supor, a pessoa faz o tratamento o ano todo, e você, na hora que você for comparar a foto dela, ela tá mais bonita que quando ela começou. O belo não é mutável? Demais. E como você gerencia isso junto com o paciente para saber se ele não está mudando ou se está atemporal? Então... Porque isso é muito individual. Igual você falou assim, o que é belo para você não é belo para mim. Muito individual. Só que na hora que a gente faz essa comparação, né, até com as fotos mesmo, a gente percebe o quê? Qualidade de pele, sustentação, e a gente consegue, não tem exagero, porque não é aquela coisa, não é um estereótipo. Então, o seu padrão é com relação desde que você não perca a sua identidade. Exatamente. Eu falo que cada pessoa é única. Então, o resultado dela vai ser único. Por isso que eu vejo muitos pacientes falam, porque minha amiga fez isso. Chegam isso para mim, chegam. É sempre um comparativo, né? Comparativo, as pessoas se comparam demais. Porque minha amiga fez isso, ela tá linda, doutora, eu quero fazer o mesmo tratamento que ela. Às vezes, o mesmo tratamento da sua amiga não vai ser o mesmo para você. Depende da sua história, né? Isso é super importante. Parte hormonal. Tudo isso influencia. Se você tem alguma doença inflamatória, se você toma alguma medicação, isso tudo influencia no resultado do seu tratamento. Então, tudo isso é história única. Então, por isso que eu prezo muito pela personalização, eu falo que é desse jeito mesmo, no gerenciamento do envelhecimento e tratamento único, exclusivo. Então, pra você ter ideia, hoje eu faço um mapeamento facial à mão. Então, o que é esse mapeamento facial? Eu tenho um plano de tratamento que eu elaboro para meus pacientes, que chama Rejuvenation 10, é o nome do plano. Por quê? Porque eu falo que eu entrego até 10 anos de jovialidade para aquela pessoa. É aquilo que eu te falei, eu quero que no final do tratamento, ela olhe as fotos e fale, nossa, parece que eu estou 10. Então não é algo que eu sento na tua mesa e você faz em uma sessão? Não, de jeito nenhum.
Ótimo. Isso que é legal, porque é uma programação. Porque o que o tratamento estético nos traz hoje? Programação, tá? Uhum. Tempo, porque não adianta você ir lá fazer uma sessão disso. Vamos supor, não adianta uma pessoa ir lá fazer harmonização, fazer laser, fazer tudo isso, ela não vai ter o resultado. Precisa desse alinhamento de expectativa. Demais, senão a pessoa chega e acha que vai ficar, né? 100% em uma sessão. Numa sessão, de jeito nenhum. Isso daí tem que ter constância, porque a gente não para de envelhecer. Concorda? E é um banco de colágeno, né? Exatamente. E vou te falar mais, ó, você que interessou em laser, saber do laser, da tecnologia do fotônico, hoje está comprovado mesmo, o fotônico é o único laser que faz você parar no tempo 6 meses. 6 meses você não envelhece. Fiz a sessão hoje. Por Até daqui a quê? 6 meses Porque eu mantive aquele mesmo padrão de pele. melhor, né? Porque ele é progressivo. E como ele vai fazendo estímulo de colágeno, se eu tenho vários pacientes que eu faço, meus retornos, pra você ter ideia, é 30, 60, 90 e 180 dias. Uhum. A gente pega o primeiro mês, segundo mês está diferente, a pele está com uma qualidade melhor das rugas, das manchas, do posicionamento da região de rosto, pescoço. Terceiro mês a foto é diferente da do primeiro mês. Quarto mês é diferente. E isso é um padrão, se sustenta. Então, se a gente faz uma programação de acordo com a idade, de acordo com, igual eu te falei, hormônios, remédios que toma, a gente consegue fazer uma previsão de quantos lasers a pessoa vai fazer no ano. Lógico, não é só laser, tá? Uhum. Depende de cada caso. Uhum. Tem pessoas que vai precisar de 2 ao ano, tem pessoas que vai precisar de 3 ao ano. Eu falo que é esse protocolo, que é com todas as ponteiras, é um tratamento de 1h30. Então, assim, não é ir lá deitar fazer o laser. E como você associa isso à expectativa daquilo que ele tem que fazer em casa? Seja um skincare, algum cuidado com relação à alimentação, suplementação. Como que você alinha isso para poder ter aquele resultado que seja efetivo para ambas as partes? Que não é só transferir a responsabilidade para você, né? Exatamente. Então, o que eu faço? O que eu não abro mão, tá? Isso é inegociável comigo. Uhum. Uso de filtro solar. Isso daí é inegociável. Eu falo que tem que usar, que hoje o sol é o principal agente de envelhecimento. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de usar um filtro solar bom. Outra coisa, suplementos. Eu tenho o protocolo Skin Oral. Eu faço esse protocolo baseado em todos os exames da paciente. Então, são suplementos antioxidantes que a pessoa vai fazer para tratar melasma, para tratar rosácea, para tratar alguma inflamação da pele, cabelo branco, coisa que ninguém sabe. Existe hoje antioxidante para cabelo branco, para você fazer um controle, para você não ter cabelo branco. Então, isso daí, quando eu falo isso... Já é meu sonho. Todos o desespero. Os meus pacientes falam assim para mim, doutora, cabelo branco tem... Eu falei assim, você não tem ideia, você começa a tomar o suplemento e um mês seu cabelo pigmenta. Lógico, se você tiver o cabelo todo branco, não, né? No início ali já é uma repigmentação? Já é uma repigmentação. Maravilhoso. Só de tomar mesmo. As pacientes ficam apaixonadas, porque começam a tomar. Então, assim, principalmente pacientes de 40 anos, que às vezes estão começando a ter fio branco, mas elas conseguem fazer um controle principalmente mulher, né? Que tem que fazer retoque de raiz. Raiz, demora mais para fazer retoque de raiz. Então, elas ficam apaixonadas, assim, nesse protocolo para cabelo branco. Então, eu faço essa associação. Então, tá vendo? Olha como todo mundo achando que é uma coisa muito complexo, simples, não é sentar, injetar e pronto, acabou. Pronto, acabou, levanta, tá linda, maravilhosa. Não, tem que ter um acompanhamento. Então, tem que ter um acompanhamento progressivo. Então, é um método, né? Igual eu falo, eu desenvolvi esse método para quê? A pessoa tem que ter constância. Então, a gente faz todo um plano mesmo de gerenciamento do envelhecimento. Suplementos. O que ela vai usar em casa? Eu falo que o protetor, né, solar, algumas linhas de skincare que ela pode estar utilizando, que a gente passa. Eu gosto de passar muitas medicações também bem personalizadas para o tipo de pele. Só que não adianta ela achar que é milagre. Então, tipo assim, vou usar um colágeno no rosto de passar. Não vai adiantar, certo? Vai hidratar a pele, mas não vai adiantar. Os colágenos via oral ajudam em alguma coisa? Para a pele, regeneração da pele, não. A firmeza, não. Então, aquela pessoa que começou a suplementar,
Não tá ali... Não é pra todo mundo. Ó, se você Vamos toma lá. colágeno, pelo amor de Deus, continua tomando seu colágeno. Não deixa de tomar, não. Mas sabe o que melhora no colágeno? Ah. Pode ver. Qualquer farmácia que você for, todos os colágenos hoje, para prevenção do envelhecimento, tem o quê? Vitaminas, minerais. Concorda? Então ele vai jogar de forma mais ampla ali. Então, não é o Colágeno colágeno por que si só. melhora. Não é o colágeno isolado. Não, são as vitaminas, que são antioxidantes, como ácido fólico, super importante para a pele, para não desenvolver rugas. Tá? Então, a partir do momento que Vitamina você E. faz essa gestão desse suplemento para essa pessoa, dentro da necessidade que ela tem ali individualizada, você consegue ter muito mais efetividade e ela acaba economizando do que ficar tomando esses suplementos de farmácia. De farmácia, com certeza. Isso daí não tem nem dúvida. Hoje, com o boom das canetas emagrecedoras, quais são os principais queixas que você vê no seu consultório? Flacidez corporal. Mais do que facial? Parece que elas não se tá acontecendo um problema de personificação, que as pacientes não estão se enxergando, elas se enxergam o corpo magro, elas se queixam muito da flacidez corporal e não se dá conta o tanto que ela tá também com a flacidez facial. Então, entendi. Fica claro para ela que o corpo tá flácido, mas a cara ela não... Ela não enxerga, não. Ela quer tratar o corpo. Por quê? Porque hoje a estética do corpo perfeito, né? Você percebe hoje que tá muito mais corporal do que facial. Sim, teve uma dissociação aí, eu acho que é muito grande, né? Elas querem tratar corpo. Então, às vezes, elas se preocupam. Eu sei que na avaliação, eu falo, não, vamos começar pelo seu rosto, né? Não, doutora, o que mais tá me incomodando é o bumbum. É o bumbum que deixou de existir. Até porque bumbum é gordura. Bumbum é gordura. Então as pessoas vão perder tudo, inclusive peito e bunda. Porque não valoriza, né? A roupa que ela veste não valoriza. Eu tenho algumas pacientes que chegam lá na clínica usando aquele shortinho de enchimento. De bumbum. Com bumbum, bundeira. É. Gente, eu não acredito que voltou essa da bundeira agora. Ué, mas como que faz? Não enche uma calça? Entendi. Então, assim, ela não consegue contorno, porque elas estão ficando muito magras, muito... Aquela gordura é toda absorvida, né? E elas ficam desesperadas por causa de... Você sabe que é bumbum, é unânime, não é peito. Então hoje a nova onda é o bumbum. É bumbum, elas ficam doidas por causa de bumbum. E hoje você consegue ajudar a questão do bumbum com o laser. Sim, a gente consegue fazer um lifting, né? Melhorar a qualidade. Ou seja, dá aquele up, porque melhora a flacidez. Então tem ponteiras específicas de laser para melhorar, que são robóticas também, para melhorar a flacidez. O que seria essa ponteira robótica? Robótica, ela é uma ponteira que é acoplada e ela tem um scanner. E esse scanner emite luz que vai até a parte profunda. E gera um processo de aquecimento. Então o calor vai fazendo que haja um bioestímulo e esse bioestímulo acaba puxando. E dando retração e faz lift. Então ele só faz o lift, ele não faz nada de volumização. Não, nada de volumização. Então você associa isso a bioestimulador e ácido hialurônico. Perfeito. Em grandes volumes. Porque, pensa, uma pessoa que perdeu, não sei, igual você falou que tem paciente de, quanto? 8%, né? Ela tá muito magra. Muito magra. Não tem nada de gordura no bumbum. Concorda? Não tem nada. Nada, zero. E a grande queixa dos maridos. E está tendo um problema sério isso lá também. Comigo, elas queixam, às vezes o marido vai junto também, e queixa e fala assim, nossa, ela emagreceu ficou muito. magra, ficou sem bunda. Exatamente, ficou sem bumbum. Aí elas querem de tudo que é jeito, porque isso eu acho que é do homem também, né? É bonito ver uma mulher muito magra, mas uma mulher que é magra já, né? Disforme, sem nada, eles ficam, né? Eles querem, né? Igual eu falo, tem que ter onde pegar. Homem gosta de ter onde pegar, onde, né? Sentir. E então ali você faz com bioestimulador ou ácido hialurônico? Hoje a predominância da volumização do bumbum. Eu faço os dois. Mas a maior parte é ácido hialurônico. Ou não? Não, porque assim,
dentro do protocolo, Uhum. se tem muita flacidez, eu faço bastante estímulo de colágeno associado ao ácido hialurônico também, Uhum. tá? Para dar volume. E o ácido hialurônico, ele às vezes não dá tanto volume, porque pensa, tem que ser uma quantidade muito grande de ácido hialurônico. Sim. Então a gente tem Isso que eu tô pensando, a questão do Isso. tanto que você tem que fazer ali. A gente tem que espessar aquela pele. Hoje um bumbum mais projetado com volume de uma paciente magra, né, de uso de Mounjaro, a gente utiliza em torno de 80 a 120 ml. Entendi. Que dão é coisa pra 60 caramba. seringas. Pensa, 30 seringas. E não é um pra cada bumbumzão lado. também não, né? Não fica bumbum grande. É um pastel. Na hora que eu bem falo, feito. Na hora que eu falo, nossa, doutora do céu, mas vai ficar grande? Eu não quero não, quero meu bumbum P, quero meu bumbum... Não dá esse volume. Não dá. Por quê? Porque ele vai dar o quê? Só o lift. Não consegue dar esse volume. Às vezes a gente tem que fazer em 2 etapas, 3 etapas, para ficar projetado do jeito que elas querem. E a duração? Então, todo mundo pergunta isso, né? Duração. Eu acho que é a maior dúvida, assim, que eu vou... saber duração. Porque vamos bater uma real. Se é o grande volume, é um grande valor. Sim. Então não é um protocolo acessível. Não é acessível, não. Perfeito. Se não é acessível, a pessoa vai ter que fazer assim, um planejamento para poder manter aquilo ali. Sim. Como é? Aí, como que ela mantém? Primeiro, a atividade física ajuda, tá? Mantém muito por causa do bioestímulo associado. Uhum. O ácido hialurônico, ele é absorvido. Concorda? Então, a gente Concordo. tem que ter o quê? Períodos de manutenção. Então, a gente faz primeiro a construção do bumbum que ela deseja e depois a gente faz a manutenção. Manutenção inicia depois de 6 meses. Só que não é a mesma quantidade que Então vamos lá, a faz gente fez ali inicialmente. 80, vamos pôr 100 ml. Agora. Beleza, daqui 6 inicialmente. meses, Daqui 6 meses, só para ter noção. ela vai colocar mais ou menos em torno, para manter, Aham. em torno de uns 40 ml. Já é uma quantidade bem menor. Com um ano, Se tiver tudo ok, tá malhando. bonitinho, às vezes coloca só 40 também, vai colocando só 40. Então vamos ter ali uma manutenção, Uma ali de manutenção 40, de 40 ml. a cada 6 meses. São 20 seringas, mais ou menos. A cada 6 meses. A cada 6 meses, porque não perde, né? Se ela Tem fizer efeito residual? Agora, não, nenhum. Agora, sim, se ela perder tudo, vamos supor, não, eu não vou fazer essa manutenção. Peguei, fiz, coloquei Fiz. 100 ml, não volto mais. Sem brincadeira, já acontece, tem algumas pacientes que acontece isso. Dá 14 meses, parece que é do nada, assim. Ela perdi meu bumbum. Aí tem que começar a construção. É diferente do rosto zero. ou não? Eu faço a seguinte pergunta, porque é o seguinte, olha só. Desde os meus 24 eu faço harmonização. O meu queixo, por exemplo, eu fiz lá atrás. Sim. Tem quase 10 anos aí, olha, eu não... Ainda tem. É um efeito visual? Isso acontece, depende da pessoa? Como que é? Não, depende da pessoa, depende do tipo de ácido hialurônico. Mas você coloca assim, sempre? Não. Não. Você nunca mais fez? Não, coloquei mais nessa região aqui. Eu falo aqui, mas sempre fica. Eu pego que dá pra poder sentir. Sempre tem um residualzão ali. Hoje tem comprovações, né? Antes achava-se que o ácido hialurônico, em um ano, Sumia 100%. Hoje não, tem alguns produtos que fiquem até 5 anos. Entendi. Então vai da manutenção. Vai da manutenção. Mas você não vê isso tanto no bumbum. Bumbum não, porque o bumbum é diferente do rosto. O rosto, a gente vai colocar o ácido hialurônico mais na parte, ou perto do osso, uma camada mais profunda, para poder dar esse contorno. No bumbum, a gente coloca na gordura. Ali a gente quer que vire gordura. Entendi. Eu não quero que vire gordura, não, mas ali eu quero. Entendi. Por quê? Porque ali expande. Então até o mecanismo de absorção ali Exatamente. é completamente diferente. Totalmente diferente. Explica pro pessoal qual que é a diferença hoje na questão. Vamos lá. Primeiramente, questão estética. De um bumbum com ácido hialurônico e um bumbum com PMMA. Estético. Já a gente entra nas repercussões com relação a isso. Se você bater um olho, você vê a diferença? Sim. Qual é a principal diferença? A principal diferença, em muitas assim que a gente bate o olho e vê, é que o PMMA, ele deixa um bumbum mais duro, denso, rígido. Sabe? A gente vê projeção, vê lifting,
mas ele é duro, é um bumbum duro. Não tem movimento. Não tem movimento e brilha, às vezes. Você põe um biquíni, você percebe, vamos supor, deu uma andadinha, você percebe que brilha. Porque, às vezes, até dá aquele, como se fosse um halo, sabe? E o bumbum feito com ácido hialurônico, ele é mais natural. Ele é mais pra cima, ele é mais projetado. Mais projetadinho, mais natural. Com movimento. Fica duro, fica também. Por causa Dá do pra mulher, gelo. dá pra mulher virar e falar assim, não fiz nada? Dá pra ela mentir? Demais. Com o ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Com o PMMA não dá. Não dá. Eu Aquilo não ali consigo. você não olha e fala assim, cara, esse bumbum é natural. Não dá pra falar que é natural. Perfeito. Então já temos essas Sabe duas por quê? diferenças. Porque às vezes tem um volume tão grande, tão grande, tão grande de PMMA e a gente percebe que a estrutura corporal tem a perna Às vezes é fina e aquela grande projeção. e aquela grande projeção na região do glúteo. E aí é onde a pessoa começa a errar, que aí vai começar a querer compensar nas outras regiões. Fazer quadríceps, Exatamente. posterior, para poder compensar aquela volumização. É, porque esteticamente não fica bonito, né? Fica diferente, fica parecendo que fica a pessoa, às vezes, magra, perna alongada, né? Aham. E com aquela projeção no glúteo, você fala, opa, O que tá acontecendo aqui? né? E é diferente também, sabe o que é de prótese? Silicone, totalmente, também. Então temos três visões. 3, A prótese de silicone, que era aquela bola de futebol que a galera via antigamente. que ainda vê. Ainda vê, viu? Tá tendo muito ainda? Não, Porque muita eu gente deixei de ver tirou, muito. Muita gente Ouvi tirou. muita gente tirando. Tirou, eu vi muita gente tirando. Aí temos o PMMA e o ácido hialurônico. Destes aqui, E você sabe esteticamente... que é interessante? Muita gente tirou por causa que falou, não, porque é prótese de silicone, igual prótese mamária. Prótese de silicone, agora tá tendo aquele efeito, né? Aham. De inflamação, que às vezes a pessoa tá com 10 anos com aquela prótese, vou tirar aquela prótese, né? Para não me dar esse efeito, a síndrome, né? Aham. Do implante de silicone. E o que eles fazem? E põe PMMA no lugar. Pra poder manter a volumização. Vamos Que acaba distendendo a pele. Só que, olha isso, eles trocam o implante que dá Com a prerrogativa de que geraria esse processo inflamatório e tudo mais. por um outro que é um implante do mesmo E jeito, definitivo. definitivo. Perfeito. Não tem como Então, tirar. esteticamente, a gente já entra num consenso que, a nível de beleza, é a questão do ácido hialurônico, é o mais, vamos dizer assim, belo e natural. Eu gosto mais do ácido hialurônico, belo natural, eu acho. E hoje, assim, por mais que muitas mulheres amem, né? Falam, nossa, que bumbum perfeito, não sei o que, duro, né? Bumbum dos sonhos. Se a pessoa fizer atividade física direitinho, manter, né, a alimentação, ela vai ter um glúteo bonito, definido. Perfeito. Né, duro também. Então, vamos lá. Temos essa questão. Não tô aqui para poder trazer a minha opinião, Não, sim, tá? claro. Quero a sua opinião como médica. Traz para nós quais são as repercussões negativas de um PMMA. Então, PMMA... Explica para o pessoal o que é o PMMA, traz essa tá. clareza, assim, porque as pessoas acham assim, cara, já que eu vou fazer um investimento alto, eu vou fazer algo pelo menos que seja definitivo. Não vou passar o quê? Que daqui 6 meses, ela tá falando que daqui cada 6 meses, de novo, dá né? 14 meses, sumiu meu bumbum, então ter vou que- ficar refém disso? Como é que funciona Vou isso? ter que investir novamente, né? Gente, ó, o PMMA, o que ele é? Ele é o metacrilato. Uhum. Ele foi muito utilizado na década de 80 em paciente HIV, que ficava o quê? Com o rosto consumido, Estão fazendo o rosto. fazendo rosto. Mas por quê? Por causa das medicações, né? Uhum. Do paciente, que consumia muita a gordura, as Uhum. medicações, né? Os antivirais. E a gente começou a colocar em região de rosto, né? Para poder melhorar o quê? A pessoa Aquele mesmo, estereótipo né? de HIV. Estereótipo. Que hoje a gente não tem A mais gente a não pessoa vê. que tem a face de É HIV. porque as medicações mudaram, né? Aham, mas antigamente tinha essa face, então era Tinha utilizado nesse demais. momento. Tinha muito esse estereótipo. A pessoa, a gente batia o olho, né? Uhum. Falava, nossa, a pessoa aí, sei não, né? Pode ser uma pessoa com HIV. Então tinha muito esse preconceito. Aham. Hoje não tem como a gente saber, a gente não vê mais. Uhum. Então, assim. E aí começaram. E outra utilização do PMMA, o metacrilato, né? Ele é uma substância que ele é um. Na verdade, na hora que manipula ele é um líquido viscoso. Uhum. Mas na hora que coloca em tecido, ele vira como se fosse uma cola.
Uhum. Então, ele não é moldável. Entendi. Depois Então que você ele é consegue colocado no moldar ali, tecido. depois que moldou já era. Acabou, já era. E ele é muito utilizado até hoje para fazer vertebroplastia, colar, principalmente em idoso. Então, colar aquelas vértebras que vão tendo lesão por Uhum. causa da O idade, desgaste né? Do ali. desgaste. Então, é um processo. Porque tira muita dor, né? Do idoso. Então, é feito para isso. E começaram a colocar isso no tecido. Qual que são os problemas? Inflamação, Uhum. tá? O principal problema, insuficiência renal, tá? Uhum. Aí todo mundo pergunta, mas como que me dá insuficiência renal, né? Colocar uma coisa no bumbum, ou colocar esse implante no braço. Por quê? Porque tudo, gente, é interligado. Então, É sistêmico. filtração, né, do rim. Então, começa a fazer o quê? Um aumento de cálcio na região renal. E a pessoa não percebe. E aí ela começa a ter o quê? Cólica renal. Na hora que vai ver, tá com o quê? Pedra no rim. Aí começa a fazer tratamento. E são pacientes que às vezes acumulam Recorrente. assim, recorrentes. Tira uma vez, aí daqui a pouquinho aparece de novo. Aí daqui a pouquinho aparece de novo. Uhum. E aí vai lesando o rim. Então, eu gosto de perguntar a minha opinião própria. Eu sou Isso eu super quero contra, saber. tá? Eu sou contra PMMA. Dá para retirar? Não tem como retirar, tá? Só cirurgicamente, tá? Em alguns casos, o laser fotona, a gente tem a fibra óptica do laser fotona, Uhum. que é o quê? Ela é acoplada no laser e a gente consegue entrar com essa fibra dentro da pele. E a gente vai naquele local onde tem o PMMA Uhum. e a gente consegue queimar o produto e aspirar aquele produto, porque vira um líquido transparente. Perfeito. E a gente tira como se fosse derretendo a cola, né? Eu brinco, né? Eu falo para as pessoas entenderem mais fácil, né? Então, assim, você derrete aquela cola e você aspira aquela cola. Aí você consegue o quê? Melhorar o aspecto. Porque ao longo dos anos... Mas sistematicamente não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer diferença. É só a nível de estético mesmo. Exatamente. Então não deixa de ser um problema. Problemão, né? Porque pensa, tem pessoas com insuficiência renal que perderam o rim. Você tem que fazer esse processo que todo mundo fala, nossa, mas eu vou tirar pedra no rim. Não é uma coisa simples, né? Uhum. É cirurgia, anestesia, é complicado. E hoje, quando a gente sai dessa esfera, vamos dizer, do bumbum, e as pessoas vão assim, cada vez para uma forma, vamos dizer, mais acessível e tudo mais, como que está sendo hoje as repercussões das famosas lipo de papada? Que a gente tá vendo assim, a pessoa emagrece, às vezes, ou às vezes nem emagrece, já tá com aquele rosto grande, quer fazer aquela lipo, aí vai pro consultório, às vezes nem com dermato, vai com dentista. Como que tá todas essas questões, essas repercussões? De lipo de papada? Não, lipo de papada é um procedimento assim que ocorreu muitas complicações, né, nesses últimos anos. Porque às vezes piora, né? Você faz você tira a gordura e piora o quê? A flacidez. Uhum. Então, só trata o quê? A retirada da gordura e a pele que fica ali, o excesso de pele que expandiu, né? Se tava com gordura. Não gera um processo fibrótico ali, não? Muito. Aí gera uma fibrose e aí, de qualquer forma, depois tem que fazer um procedimento cirúrgico para tirar aquele excesso de pele. É um Hoje procedimento a gente não seguro? vê muito. É um procedimento cirúrgico seguro? Para fazer em consultório? Consultório não. Então sempre no centro cirúrgico. Sempre no centro cirúrgico, com certeza. Você acha que aumentou ou reduziu esses casos de lipos de papada? Eu acho que casos de complicações, você fala? Não, tô falando assim das pessoas fazendo cada vez Diminuiu mais. demais. Demais, porque hoje, com as tecnologias, né, nós temos tecnologia igual radiofrequência, com microagulhamento, que é o Morpheus. Nós temos ultrassom micro e macrofocado, que queima aquela gordura e retrai a pele. O fotona mesmo consegue diminuir essa região também de papada, tirar aquela gordura. Ou com fibra óptica, né, que a gente entra dentro da pele, queima a gordura, e ao mesmo tempo você usa outras ponteiras e faz retração da pele, então cola aquela pele. Então diminuiu muito. E assim, zero invasivo, né? Zero invasivo. Só a fibra óptica que é invasiva, né? Tem que entrar dentro da pele. Mas fora isso, é zero invasivo. E a gente não vê, né? É muito difícil ver
E também eu acho que muitas pessoas emagreceram também, né? Então, Não assim, só emagreceram, como tem um processo de conscientização mesmo, né? será que conscientização? Será que É emagreceu? isso que Fica eu a quero saber. dúvida, né? Exatamente. Há um boom Porque muito grande, como né? as pessoas hoje usam muito as Se bem que a canetinhas gente vai começar a pensar assim, e emagreceram faz outras muito, coisas que são. Não dá pra saber. não dá para saber, porque as pessoas estão emagrecendo demais, todo mundo usando caneta, né? Aí sem controle, Não, sem por conta própria por ali, conta assim, própria, correndo risco às vezes de comprar aí canetas falsificado e tudo mais. falsificadas, né? Que não tem nenhuma comprovação. Então, assim, mas diminuiu muito. Eu não escuto falar assim muitas pacientes falando que eu vou fazer uma lipo Tô perguntando por curiosidade só, mesmo, sabe por quê? só de papada. É muito, não vejo. Eu acho que de um ano e meio pra cá eu não tenho Você visto já viu muito. muita diferença. Agora, a pergunta é, conscientizou ou porque Ou emagreceu? porque emagreceu. Eis a questão, né? E com relação à estética íntima, cresceu muito? Muito. Como que é a questão? O que nós temos para estética íntima? Primeiro na mulher, depois no homem. Tá. Para a mulher, na estética íntima, nós temos o quê? Hoje, o uso também indiscriminado de Aham. hormônios, tá? Muitas usam hormônios em academia, né? Para ficar forte, Uhum. injetáveis. A gente percebe o quê? Um aumento do clitóris. Perfeito. Então, muitas mulheres ficam incomodadas com aquele aumento, que às vezes ele até sai, né? Eu pego o paciente que fala que incomoda na calcinha. Na calcinha, porque sai e fica parecendo, né? Na roupa, tem vergonha, né? Às vezes na Uhum. relação com íntima, né? Que ela tem. Então, e começa a ter o quê? Flacidez também na região íntima. As pessoas que estão emagrecendo Demais. estão ficando com as pepecas murchas. Murchinha. E aí? Aí tem o procedimento de cirurgia, né? Aham. Íntima, que vai colocar esse clitóris para dentro. Então vamos lá. Parte hormonal, o clitóris aumentou, cirurgia para colocar ele para dentro. Para dentro. Não retira. Não retira porque ali, né? Só reposiciona. Só reposiciona. Isso é uma técnica, na verdade, uma técnica exclusiva, né? Da doutora Renata. Aham. Tem Magalhães, que é minha, a gente trabalha juntas na clínica. E depois, essa região que tá murchinha, né? A gente faz o quê? O laser íntimo dentro. Para quê? Para melhorar o quê? A flacidez do assoalho pélvico. Então, a gente consegue melhorar tanto a flacidez do assoalho pélvico, dando e diminuição do canal vaginal. Então, a gente consegue Como apertar. se fosse um períneo ali. Uhum. Tá? Como se fosse um períneo. Fazer um períneo mesmo, só que a laser. Tá? E a gente consegue fazer o quê? Preenchimento e bioestimulador nessa região que tá murchinha. Então, o que se faz na cara, faz lá embaixo Faz também. lá embaixo também, exatamente. Recuperação é boa. Muito tranquila. Tanto da cirurgia... A pessoa perde sensibilidade? Nenhuma. Então ali ela pode fazer a cirurgia tranquila, que não vai alterar não na perde, sensibilidade dela ali. Não, tranquilíssimo. E nos homens, tem casos ou não? Também, porque os homens estão emagrecendo também, Sim. né? E tá tendo flacidez também, ué. O homem também tem flacidez, né, na região. E tem íntima. bioestimulador. Pode fazer bioestimulador, pode fazer ácido hialurônico, pode fazer fotônico, pode fazer o laser também para fazer contração e retração daquela sobra de pele, que muitas vezes incomoda. Incomoda muito o homem isso, né? Principalmente quando ele emagrece ou quando ele faz uma lipo. Não, importantíssimo, é importantíssimo falar isso, porque às vezes esse papo não. O homem não vai conversar entre homem com relação a isso. Não, o homem, quando chega no médico, às vezes chega com vergonha de falar isso. Chega. Então, fale dessas possibilidades para poder ele saber assim: olha, isso tem solução. Se for lipo. Tem solução. Porque vamos supor, aquela gordura, né, que incomoda na região pubiana, lá pode fazer uma lipo, aspiração naquela região. E a cicatriz, se ficar alguma cicatriz, tem tratamento, dela ficar assim, não imperceptível, às vezes fica uma linha, tá? Mesmo que surja uma cicatriz queloidiana, porque tem pessoas que têm essa tendência a ter queloide. Então, tem como a gente fazer esse tratamento, tem solução. E tem, hoje, a harmonização íntima masculina também, que, igual eu falo, tem que ser feito. Já perguntaram para mim assim, nossa, doutora, é verdade que faz botox na região do escroto, né? Peraí que essa aí é nova pra mim. Calma aí. Vamos lá. Faz botox no saco? Isso.
para poder ficar mais lisinho. Exatamente. Fala mais sobre isso. Mas, por quê? Porque incomoda, né? Por causa da flacidez, tanto do envelhecimento do Aham. homem, que começa a ter flacidez, igual a mulher. Então não tem muita diferença. Eu falo que homem e mulher foi formado tão, né? É tão específico assim, mas é muito parecido. Então tem flacidez igual, então incomoda. Aí eles procuram botox na região do saco, igual você falou, adorei. Vamos falar desse jeito mesmo. Botox para deixar ele mais lisinho, não ficar aquelas rugas, preenchimento, bioestimulador de colágeno. Então, isso tudo tem solução para quem fica incomodado e realmente fica incomodado, né? Eu falo que o homem, às vezes, não é o jovem, não, mas o homem vamos dizer, depois de 50 anos, ele fica incomodado esteticamente, né? Então, é uma forma dele cuidar e tratar. Então, trata a parte hormonal, trata a parte E tá saindo muitos os sexual. tabus com relação a isso. Muito o quê? Tá diminuindo muito os tabus. Não, demais. Tanto feminino como masculino. Entendi. Muito, nossa. Soraya, a gente vê que todos esses procedimentos, acessibilidade não é para todos. Não é acessível. No geral. Os lasers, as tecnologias. Tecnologias são procedimentos com custo maior, né? Com preço maior, vamos falar assim, custo não, vamos falar um preço maior por causa do tempo, por causa do próprio aparelho, que hoje são aparelhos Os consumíveis. de alto, né? São aparelhos mesmo de alta tecnologia, todos são importados. Então, são tratamentos que têm que ser bem elaborados e não são, vamos por assim, não vai ter acesso à população em geral. Perfeito. Tá? Tem que ter. Com relação à população geral, que não tem condições de fazer esses procedimentos. Hoje a gente vê que está se popularizando muito o Botox, hoje todo mundo está podendo fazer e tudo mais. Quais são os cuidados mínimos que você fala assim, olha só, se você não tem condição de ter acesso a essa tecnologia, de ter acesso a esse procedimento, quais são aqueles que falam assim, se for para poder escolher, escolher esse? A gente pode fazer o quê? Algumas medicações, né? Igual no caso da mulher, para clareamento íntimo, ela pode dizer, o mesmo que usa no rosto, retinol, aí vai usando várias coisas, clareadores, mesmo que usa no rosto para clarear mancha de rosto, pode usar na região íntima também. Completo. Perfeito. Peeling, Hoje, com relação a todos os procedimentos, seja para o rosto, corporal, íntimo, se você pudesse escolher um para você fazer pelo resto da sua vida, qual seria? Eu? Soraya? Você só pode fazer um procedimento agora pelo resto da sua vida. Qual seria? Fotona no rosto. O resto da minha vida. Você foi ser muito esperta, né? Que já mata 1000 coisas, né? 1000 coisas. Maravilha. Eu posso no rosto, Faria ali de 6 em 6 meses pelo resto da vida. Nossa, se eu pudesse, eu faria todo mês. Gera algum benefício ou não? Fazer todo mês? Não precisa, não tem essa necessidade. Você vê ali o mínimo ali a cada 6 meses. A cada 6 meses. Esse protocolo 12D, né, que é um protocolo com todas as ponteiras, então trata tudo, desde a parte superficial, profunda até superficial. Então, não tem necessidade de você fazer em prazos menores. Quem faz em prazos menores é quem está fazendo desarmonização facial, porque geralmente tem que fazer umas 3 sessões recorrentes, uma por mês. Para reabsorver aquelas substâncias que estão ali. E definir os contornos. Entendi. Então acaba que vai afinar o rosto e vai fazer um lift maior. Vai fazer um lift maior. Entendi. Soraya, que recado você deixa para todos com relação ao excesso de procedimentos? Excesso de procedimentos, eu falo que hoje a visão, né, mudou completamente. As pessoas estão se cuidando mais, praticando uma vida saudável, né? Prática de exercício físico. Então, mudou aquele perfil. Eu falo que o consumo da estética deve ser até onde você consegue se sentir bem. Não pode passar disso.
desse exagero, Uhum. né? Ela procura. Ah, porque existem, né? Tem pessoas que começam, aquilo vira como se fosse Um vício, um né? vício, e a pessoa não para de fazer aqueles procedimentos. Só que o que eu tenho observado? Isso melhorou muito nesse último ano, porque as pessoas, o consumo, tanto na estética, na saúde, Uhum. né, de luxo, vamos falar assim, como no luxo mesmo, né, no consumo do luxo, tá muito balanceado, porque as pessoas hoje estão O procurando o luxo está quê? discreto. A maioria está começando a pensar mais na saúde do que Saúde é o novo luxo. é o novo luxo. É a experiência que a pessoa tem. Então, a experiência que ela vai ter em ir lá, se cuidar, experiência que ela tem numa academia, de fazer o que? Alguns aparelhos completamente diferentes, Aham. modernos, né? De se sentir bem naquela academia. No último ano, no Brasil, o esporte que mais cresceu foi a corrida. E junto com a corrida, os rostos derretidos. Demais. Aumentou muito mesmo? Não foi agora, não, viu? Eu acho que esse daí aumentou já. Já tem 2 anos que foi o esporte que mais cresceu, 2024, 2025. Sim, Corrida foi o esporte que mais cresceu e agora a galera tá indo pro triatlo. Só que eu percebo isso já há uns 5 anos já, essa vinda, Esse aumento. esse aumento. E por que que a corrida acaba consumindo mais colágeno? O que que acontece? Consome a gordura, né? Então é pelo processo de emagrecimento. Emagrecimento. Cai na mesma. Cai na mesma. Emagrece, então consome a gordura. E a gordura não é só corporal, né? Uhum. Toda. Gordura facial, gordura da Então, região pra íntima. galera que vai entrar pra corrida, já entre sabendo que há uma tendência maior ao O envelhecimento. metabolismo aumenta. Então, assim, às vezes procedimentos não duram tanto. No Botox ele dura pouquíssimo. Pouquíssimo. Para quem corre, pouquíssimo. Porque aumenta o consumo, né? E há indicação de já ter, por exemplo, uma padronização da quantidade de Botox, quantidade de bioestimulador para essas pessoas ou não? Não tem. Tem, assim, uma padronização que a gente tem de não fazer, assim, igual Botox, Uhum. você pode fazer a cada 3 meses, não tem problema. Não fazer antes desse período, tá? Uhum. Mas não existe uma padronização, não. Existem alguns manuais, mas não é padrão, né? Na dermato. Mas, assim, é o recomendação, vamos dizer assim, não padronização. Uhum. Tá? Mas aí vai de acordo com a necessidade, né? De cada pessoa. Então tem gente que vai envelhecer mais, tem gente que vai envelhecer menos, e cada caso é um caso. Cada pessoa de um jeito. Mas que vai precisar bioestimular quem corre, muito. Muito mais do que as Muito pessoas mais. que não vão fazer esse esporte. Com certeza, porque é um exercício, né? A corrida é um exercício de alto impacto. Então, além do emagrecimento, o impacto e a movimentação. Movimentação. Maravilha. E aí? Soraya, quero te agradecer muito por esse momento aqui com a gente. Obrigada. De não só estar esclarecendo, tanto como trazer a acessibilidade a esse conhecimento, porque nós estamos vendo o acesso aos procedimentos estéticos cada vez maior, Sim. mas nem sempre na mesma proporção do que o conhecimento adequado para saber quando deve fazer ou com qual profissional deve se fazer. E o que fazer, né? É o mais difícil, Que né? é o mais difícil. Porque hoje, o que as pessoas acham, né? Isso acontece muito lá na clínica. O telefone não para de tocar. Pessoas querendo saber sobre alguns procedimentos. Ah, eu gostaria de fazer. Ela já vai pronta. Ela já vai pronta. Quem que indicou aquilo para ela? Quem falou que aquilo é o então, caso vai só ver dela? o podcast aqui, você vai ver você falando bastante do fotona e liga lá, eu quero fazer fotona. Quero fazer fotona. Entendeu? Não é assim. Eu falo, cada pessoa é única. Então, o tratamento dela vai ser único. Então, a gente tem que ver o que tem que avaliar, tem que ver quais são as necessidades. Aí entra tudo aquilo que eu falei no início. Necessidades, ver qual que é o histórico dela, né? Uhum. Vida pregressa, quais são os tratamentos que ela já fez. Então, tudo isso é super importante para você olhar com um olhar diferente. Porque se fosse receita de bolo, pra quê, né? A gente faria tudo junto, tudo igual. Tava pronto, qualquer um Tava faria. pronto, qualquer um faria. Vai lá, faz um laserzinho fotando em 20 minutos, né? E pronto. E pronto, você saiu. terceirizaria isso. Ficaria até mais fácil pra você. Pra mim seria ótimo, não consigo, você acredita? Eu falo que isso é uma coisa que eu não consigo. Então, assim, fazer receitinha de protocolo de máquina é fácil. Agora, você fazer A individualização. E fazer um protocolo igual para cada pessoa, cada paciente minha que deita lá,
para você ter ideia, eu começo a fazer, vamos supor, a pessoa marcou, eu começo a fazer a avaliação. Na avaliação dela, eu estudo é como se fosse um procedimento cirúrgico, tá? Mas a laser. Eu começo a estudar o caso dela um dia antes, para saber quais são as ponteiras que eu vou começar, né? No caso dela, qual vai ser o parâmetro que eu vou usar nela. Para quê? Para que tudo saia da melhor forma e eu entregue o melhor resultado que ela pode esperar. Hoje, para poder te achar no Instagram, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é doutora Soraya Damaso, Dermatos, doutora Soraya Damaso Dermato, e lá você tem todo... E para poder agendar, lá tem um link para poder achar você. Tem um link também para poder me achar. Eu estou com clínica, né, recém-inaugurada, né, há pouco tempo, dentro do Shopping Flamboyant, tá certo? Lá nós temos um atendimento assim, maravilhoso. Nós somos 4 profissionais que idealizaram a clínica, né? E entra a parte da odonto, que é o Dr. Hildo Lasmar também, que é o nosso sócio. Tem a doutora Renata, que faz a parte de cirurgia íntima também, né? Da parte. E o Dr. Davison também, que é a parte da íntima masculina, né? Então, ele faz a parte hormonal, muitos homens em andropausa. Então, ele faz toda essa estética íntima masculina também. Então, assim, esse projeto foi, assim, muito pensado por ser multidisciplinar. Então, o paciente... ele passar por toda a jornada dele no mesmo local. Toda a jornada no mesmo local. Nós temos laboratório lá dentro, nós temos centro cirúrgico. Então, nós temos todo o acesso e as pessoas estão gostando muito pelo acesso, né? De ficar dentro do shopping, pela facilidade. Então, assim, não tem aquela questão de estacionamento. Então, isso tem contribuído bastante. Hoje em dia, quanto mais prático, melhor. Tanto que a clínica, né, Vie e Pratique, foi pensada nisso. Vida prática, né, na praticidade, né, da pessoa já resolver tudo que ela precisa resolver naquele local. Maravilha. Então, é assim. Então, ó, vai ser uma honra. Né? E eu vou lá para conhecer também. Ah, você vai. Vou lá que eu já tô precisando fazer meu Botox daqui a pouquinho. Ótimo. Querida, muito obrigado pelo teu tempo. Viu? Muito obrigado por ter vindo. Amei. E vocês não deixem de segui-la no Instagram, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E muito obrigado. E nos vemos em breve, meu bem. Ah, que bom. Feliz, viu? Obrigada por me receber. Gostei demais. E antes de finalizar, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no nosso canal para poder acompanhar todos os próximos episódios. Grande abraço para todos.